Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta sexta-feira, dia 4 de janeiro. Ibovespa apresenta aí uma queda de 0,97%, agora às 11 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. O que seria até normal dentro do cenário gráfico de um movimento um pouco mais esticado de alta. Tivemos uma divergência de baixa no clímax. Enfim, alguns sinais, teste de resistência importante, alguns sinais que trazem uma chance de ter alguma realização ativos com um movimento mais forte de alta, como é o caso que a gente vai apresentar aqui, BBS3, chegando em um nível de resistência importante. Não significa dizer que não pode ainda chegar aqui, reverter essa queda do dia e voltar a subir, porque a tendência é de alta, por mais que esteja um pouco mais esticado para cima, pode esticar ainda mais. Mas o fato é que já começa a trazer dificuldades para as operações de compra de curto prazo nesta configuração atual. Olhando para Petrobras, PETR4, a Petro no momento apresenta aí uma queda de 0,49%, chegou até a fazer uma nova máxima no dia, mas se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, vai fazendo algo interessante, que é se sustentar acima da região do topo anterior do G60, 20,21, ficando aqui mais horas aqui de lado, preferencialmente o dia inteiro hoje aqui de lado, ao superar a máxima que ela atingiu aqui desse movimento de alta, 20,46, pode trazer até uma nova oportunidade de entrada com stop aqui embaixo. Seria uma das possibilidades de entrada em cima da Petro. Suporte na Petro agora imediato, número redondo de R$20, não tão importante assim, depois de 19,30. E resistência mais importante, 21,09 e acima disso 21,50, 21,80. A Vale 5, no pregão de hoje, ela apresenta uma queda de 1,64%, já vai ali próxima do teste dos 41,25, dentro do que a gente vinha comentando. A perda dos R$42 aumentava a chance de buscar alguns suportes, a ação estava com um movimento de alta prolongado, o que também favorecia um pouco mais a entrada de pressão vendedora, de realização de lucro. A ação vem fazendo isso. Vamos acompanhar aí o teste desse suporte. Não vejo ainda como um ponto interessante de compra na Vale, no ponto onde ela está atualmente. Aguardaria uma correção um pouco maior, seja no preço, ou mesmo essa correção ficar aqui de lado um pouco mais tempo aí, enfim, no tempo, favoreceria também a avaliação de uma compra em cima do papel. Mas no momento não visualizo muita entrada em cima da Vale. A HRTP3 já foi comentada até no nosso último radar, o que ela vinha fazendo aí de algo interessante. Ela até conseguiu também fechar bem um pregão acima de 5,19, pregão de ontem. Hoje, dentro do que eu mencionei na abertura do pregão, haveria a possibilidade de entrada pelo G60. Eu comentei isso no vídeo chat do Investmania, para quem acompanha o vídeo chat de abertura do pregão. A entrada seria em 5,28 e stop em 5,16. O objetivo dessa operação com risco de 2,3%, objetivo inicial em R$ 5,40. Está batendo nesse momento, seria um ponto de possível realização de lucro de uma operação de curtíssimo prazo. Vai superando mais uma resistência, 5,33. Enfim, o cenário vai melhorando em cima do papel. Essa é uma operação de curtíssimo prazo que foi comentada. De curto prazo, aguardaria alguma correção desse primeiro movimento de alta que demonstra que os compradores voltaram a ter força em cima do papel. A Fibria, num cenário parecido, ela deu um rompimento de resistência, 23,85, grande candle de alta, deu uma parada ali no G60, gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos deu uma parada aqui no G60, com uma possibilidade de entrada na superação dos 24,38, também foi comentada, 24,39, risco de 2,1% e o stop em 23,87. Por isso o risco de 2,1% é o tamanho do stop. Objetivo na faixa dos 24,91, ainda está ali até na faixa do valor de entrada. Então, operação de curtíssimo prazo, são operações um pouco mais arriscadas, mas é o que daria para se fazer pelo gráfico de menor periodicidade, porque pelo gráfico diário o stop não estaria muito bem posicionado. Agora, dentro do cenário atual do Ibov, que vai apresentando aí uma chance de correção, nós temos uma BBS3 que está com um movimento também prolongado de alta, assim como a Vale vem apresentando uma chance de correção depois de um longo movimento de alta. BBS3 também teve um movimento muito forte de alta, pegando aqui pelo gráfico semanal, chegou no nível de resistência importante no gráfico semanal 26,49, de 26,05 a 26,49,
nessa faixa de preço reforça a chance de ter algum movimento de correção. A perda da mínima do último pregão, por exemplo, que foi aqui dos 25,49, aumentaria a chance de ter essa realização. Ou mesmo, a partir de segunda-feira, a perda da mínima do pregão de hoje também ampliaria a chance de ter uma correção, um pivô de baixa no G60, enfim, são sinais que podem ocorrer a partir desse momento, que reforça a chance de ter um movimento contrário a esse movimento de alta, que pode trazer novas oportunidades de entrada de curto prazo em cima da BBS3. HGTX3, já o cenário um pouco diferente da BBS3, apesar de estar iniciando uma correção, ela tem uma tendência de baixa, a BBS3 tem uma tendência de alta, ela está numa tendência de baixa, logo esse movimento de alta foi um movimento de correção da tendência de baixa, chegou num nível importante de resistência, antigamente suporte dos fundos ali anteriores, bateu, começou a perder força, queda de 1,56% no pregão de hoje. No G60, o fechamento aqui abaixo dos 43,56 que ela fez já é um sinal mais negativo. A perda da mínima da primeira hora de pregão reforça a chance de ter uma queda um pouco maior aí na HGTX3. De acordo com o cenário gráfico do diário, seria coerente um novo movimento aí de baixa na ação, que é uma tendência de baixa de curto prazo. No semanal montou um topo duplo, não é dos mais importantes ainda, mas onde ele aconteceu é algo que traz uma expectativa um pouco mais de baixa nesse papel, ou mesmo de uma lateralização a partir do ponto onde se encontra. Enfim, no cenário gráfico ainda não favorece a ponta compradora no meu ponto de vista em HGTX3. Embraer, Embra 3 mais uma que teve um movimento prolongado de alta, um movimento forte, rompendo várias resistências, vários topos anteriores, atingia um nível de resistência extremamente importante. Se a gente olha o gráfico semanal, fica mais fácil de visualizar isso. Uma congestão em formato de retângulo, dois fundos aqui, já temos dois topos nessa região, podendo montar o terceiro topo nessa região. Enfim, não seria, no meu ponto de vista, um ponto de entrada aqui, sim mais de realização de lucro dentro de operações que estava ali visando comprar mais no suporte da congestão e vender mais próximo da resistência dessa congestão. Então é um ativo que favorece também uma correção, está em queda de 0,96%, ou essa correção pode vir no preço, ou essa correção pode acontecer no tempo, ou seja, um movimento lateral, para trazer até uma possibilidade de entrada nessa ação ao romper esses 14,82. Ela teria que ficar aqui vários pregões de lado, para depois romper esses 14,82, enfim, para atender uma estratégia de entrada que a gente tem. Seria algo interessante isso acontecer para comprar a Embraer 3, mas nesse momento não estaria efetuando essa compra. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Autofeira.com. Um grande abraço, um excelente dia e até o nosso próximo radar.